Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco perdeu para o Palmeiras hoje em Brasília. Partida válida aí pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco jogando a sua 26ª porque pulou uma rodada e tem um jogo a menos. Então o Vasco completando a sua 26ª partida, o Palmeiras já com 27. O Vasco fez uma partida hoje fraca. Mas eu vou falar da partida do Vasco e do Palmeiras depois que você deixar o like, se inscrever, compartilhar, mostrar para os seus amigos aí que o Expresso já está no ar com seu pós-jogo. Então, galera, o Vasco fez uma partida hoje, mais uma vez, muito fraca, uma partida com meio campo mais uma vez frouxo. Eu tinha dito contra o Flamengo que se o Vasco entrasse com meio campo mais uma vez, sem a proteção necessária, com esforço tendo que marcar, que não tem pegado, o Vasco realmente ia sofrer. O Vasco de novo sofreu no meio campo. Com o Palmeiras com 5 homens no meio campo, é muito difícil com o Vasco apenas com o Hugo Moura, o Sforza e o Payet que não marca ninguém. E os laterais também do Vasco hoje mal na marcação. Então o Vasco hoje praticamente dominado o jogo inteiro pelo Palmeiras, deu um gás ali para tentar empatar na reta final, mas no geral o Palmeiras não fez uma boa partida e o Vasco foi muito abaixo mesmo do que vinha jogando. Mesmo jogando mal, o Vasco ainda conseguia se recuperar em algum momento ali e dar uma pressãozinha no adversário. Mas já pensando aí nas semifinais da Copa do Brasil, que o Vasco vai decidir em casa, o Vasco tem que modificar muito esse meio campo, modificar muito a forma de jogar. Porque com o Sforza e com o Hugo Moura, o Vasco precisa necessariamente de um terceiro cara para marcar, que seria para mim o Matheus Carvalho, porque o Sforza não marca. O lance do Sforza é pegar e amassar o adversário, é ir para cima, marcar pressão em cima, tentar roubar a bola e ele conseguir dar o primeiro toque na bola para achar de repente um Coutinho ou um Payet eventualmente jogando. Então ele não consegue dar a dinâmica que o Vasco precisa contra adversários fortes como o Flamengo e como o Palmeiras. E mais uma vez o Vasco hoje foi dominado no meio campo. Se o Palmeiras hoje está um pouco mais motivado, um pouco mais inspirado, com certeza ia fazer mais gols. E o Léo Jardim evitou que o Vasco perdesse demais. O resumo do jogo para mim, o Vasco fez um primeiro tempo fraco. Até os 30 minutos, 28 minutos do primeiro tempo, ninguém tinha finalizado, nem o Vasco, nem o Palmeiras, um jogo muito brigado, de tentativas equivocadas de ambas as equipes. O Vasco com um pouco menos de posse de bola, um pouco menos de ímpeto ofensivo do que o Palmeiras, que é uma equipe mais entrosada e melhor. E o primeiro praticamente lance de perigo do jogo foi o gol do Palmeiras, que mais uma vez foi um erro do Rayan. O Rayan também é um capítulo à parte aí desse jogo que o Vasco perdeu para o Palmeiras, porque mais uma vez o Rafael Paiva perde uma partida, não porque escalou mal, porque eu acho que ele escalou mal de novo, mas porque um erro técnico individual foi fundamental, e o Rayan entregou a bola para o Flaco Lopes, um erro técnico individual muito grande. A consequência desse erro do Rayan, ela teve repercussões até o final do primeiro tempo, ela teve influência até o final do primeiro tempo, porque a partir do momento que o Rayan erra, ele acaba o jogo para ele. Ele fica fora do jogo, praticamente tinha sido expulso. Foi como se ele tivesse sido expulso, igual diante do Atlético Paranaense, porque ele sumiu do jogo. Se vocês repararem no primeiro tempo, as poucas vezes que o Vasco tentou atacar, ele some da ponta direita e ele entra dentro da área para esperar o cruzamento. Ele se omite do jogo. Não sei se vocês repararam, eu reparei. O Rayan se omitiu do jogo. A gente dá um desconto porque é moleque, mas cara, é a hora de mostrar personalidade. Ele errou um lance bizarro, técnico, de atraso, mas o cara que tem personalidade, ele tenta se recuperar dentro do próprio jogo. O que caberia ao Rayan fazer? Vir buscar o jogo pela ponta direita, como era a incumbência dele, dar mais pegada, ir com mais vontade, ir com tudo e tentar se redimir do erro. Não, ele sentiu o gol. Todas as vezes que o Vasco tentou atacar pelo lado dele, ele sumiu, ele estava lá dentro da área do lado do Verratti, ele não participou mais do jogo. Reparem, depois que o Rayan errou, se ele participa do jogo, ele sumiu. Percebendo isso, o Rafael Paiva tira ele no primeiro tempo. Para mim, no final do primeiro tempo, o Rafael Paiva tira o Rayan. Para mim, já deveria ter tirado logo aos 35, 36, porque já tinha sumido do jogo. Parece que o gol do Palmeiras foi aos 28, 29, não sei. Já tiraria ele, porque perdemos um jogador. O Vasco não pode ficar sem um jogador, porque o Vasco precisa de um cara do lado direito para voltar para marcar, para participar das jogadas, e o Rayan sumiu. Ele ficou enfiado lá no meio dos zagueiros, lá na frente do lado do Verratti. Ele não ajudou o Verratti, o Vasco perdeu uma possibilidade de ataque pelo lado direito e principalmente a recomposição, porque o Rayan sumiu praticamente do final do primeiro tempo inteiro. Então já teria tirado ele. Mas o Rayan é um capítulo à parte, é moleque, a gente releva, mas não pode deixar de criticar. Não pode, se quer ser vendido, se quer ter um futuro como jogador, tem que melhorar muito essa postura, essa personalidade. Ele sumiu, desapareceu do jogo. E o Vasco praticamente finaliza apenas uma vez, que é um chute do David de fora da área. O David também, que muita gente falou que o David fez uma má partida, não acho. Eu acho que o David fez
Ele tentou vir buscar o jogo que não chegava nele, o Vasco não tinha meio campo, ele tentou vir pro meio, deu esse chute muito perigoso que o Everton, como um goleiraço de seleção que pegou, se fosse talvez outro goleiro, o Vasco teria empatado ali com o David. Então eu acho que o David ali foi o único cara que tentou alguma coisa no primeiro tempo, que o Vasco estava apático. O Palmeiras fez 1-0 e o Palmeiras continuou indo para cima. Poderia ter feito o segundo. O Vasco, eu perdi a conta de quantas vezes o Vasco errou saída de bola hoje. Perdi a conta. Um time que está numa semifinal de Copa do Brasil não pode errar tanta saída de bola nessa altura do campeonato. O Vasco errou umas 5 saídas de bola no primeiro tempo e continuou errando no segundo. O senhor Maicon, o senhor Paulo Henrique, o Ryan não foi saída de bola, mas errou tecnicamente, deu um passe. O Paulo Henrique e o Maicon erraram cada um umas 3 ou 4. O melhor ali do sistema defensivo hoje foi o Léo. Vocês que criticam tanto, eu também critico. O Léo hoje foi o melhor do sistema defensivo do Vasco. Para você ver como é que hoje a atuação do Vasco foi fraca, diante de um Palmeiras também que não foi isso tudo. Palmeiras hoje também jogou com o freio de mão puxado, precisando vencer, né, para encostar no Botafogo. Palmeiras jogou com o freio de mão puxado. O segundo tempo volta sem o Ryan. Óbvio, já teria tirado ele no primeiro tempo, mas o Rafael Paiva fez o óbvio, tirou ele no intervalo, era o mínimo que ele poderia fazer. E volta com o Emerson Rodrigues no lugar dele. E o Puma Rodrigues no lugar do Paulo Henrique. Teve mais uma substituição, que foi o... Teve mais uma substituição aqui no intervalo, ou foi só o Paulo Henrique e o Emerson Rodrigues que entraram? Acho que foi só o Paulo Henrique, só foi o Puma. Foi só o Puma e o Emerson Rodrigues que entraram no segundo tempo, saídas do Ryan e do Paulo Henrique, que vinham fazendo péssimas partidas. E o Vasco continuou sendo dominado, porque você tem o Puma Rodrigues, que tem um bom ataque, mas não defende bem. O Palmeiras cresceu, o Palmeiras foi para cima do Vasco, poderia ter ampliado logo no início do segundo tempo, teve algumas chances, boas chances, né? Um time mais entrosado, mais bem preparado, com meio campo melhor. E o Vasco tentando alguma forma ali de achar o Verratti num cruzamento do Piton, porque o Vasco é um time monossilábico, um time de apenas uma jogada, que é cruzamento pro Verratti, não consegue fazer além disso, não consegue fazer nada além disso. E o Vasco continua sendo dominado pelo Palmeiras, e o Rafael Paiva, lá aos 20 e tantos do segundo tempo, bota o Felipe Coutinho para tentar dar um pouco mais de movimentação, já que o Payet, mais uma vez, não fez uma boa partida. Ele até tenta, cara, ele é até esforçado. Mas o esforço dele hoje é muito aquém do que o Vasco precisa, cara. É muito aquém do que o Vasco precisa. O Vasco perdendo com esforço na disposição, perdendo com o Hugo Moura, que era o único cara que marcava. E o Vasco bota o Felipe Coutinho ainda também tentando se adequar ali, se entrosar com o ritmo desse Vasco. E o Felipe Coutinho até entra também o Maxime. Mas antes disso entra o Matheus Carvalho no lugar do Esforza e o Maxime entra no lugar do Hugo Moura para tentar dar um pouco mais de movimentação no meio campo, um pouco mais de gente entrar nesse meio campo do Vasco. O Vasco jogado no 4-3-3 eu continuo achando muita temeridade, cara. É muita temeridade o Vasco jogar no 4-3-3. Por quê? Porque o Ryan e o David no primeiro tempo, eles não estavam recompondo, o David recompondo um pouco mais e o Ryan a gente perdeu ele aos 27 minutos depois do erro. Então é muito temeroso, porque o Adson ainda fazia o meio campo. O Adson ainda voltava para fazer o meio campo quando ele via que o Vasco estava perdendo o meio campo. O Ryan não faz. Então o Verratti, o que acontece? O Verratti briga e cansa sem fazer nada. Ele fica brigando com os zagueiros, correndo para lá, correndo para cá, não ganha de ninguém na corrida, não ganha, não adianta, ele não é o forte dele é corpo a corpo e cabeçada, é o forte do Verratti, tem que se acostumar com isso, e ele tem feito bem o papel dele. Então quando tem esse tipo de jogo, que o Vasco perde o meio campo, o Verratti praticamente não aparece. Como eu falei, por mais que seja uma coisa óbvia, se um time não tem o meio campo, o coração do time, o Vasco não vai ter jogadas pela lateral, não vai ter jogada pelas pontas e muito menos o atacante vai participar do jogo. O Verratti hoje participou só numa cabeçada que o Vasco conseguiu trabalhar a bola do lado direito com o Emerson Rodrigues, o Puma, o Hugo Moura chegando, ganhou quantidade de jogadores, ganhou volume de jogadores, conseguiu trabalhar. E o Verratti, ele precisa de uma bola, só que essa bola o Everton defendeu. No geral, cara, no jogo todo, o Vasco teve duas chances. Uma com o David chutando de fora da área no primeiro tempo e uma no segundo tempo com o Verratti cabeceando para a defesa do Everton. Cruzamento se eu não me engano, do Puma ou do Emerson Rodrigues, não lembro agora. Então, muito pouco. E diante, prestes a jogar uma semifinal de Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, que tem só Paulinho, Hulk, Bernard. É muito complicado, cara. Gustavo Scarpa, diante de um Atlético poderosíssimo, que está ganhando entrosamento e ganhando moral. Se classificar na Libertadores, vai ganhar mais moral ainda. Então, cara, o Vasco tem que abrir o olho, porque pode sair da Copa do Brasil de uma forma até... Se jogar esse futebol sem meio campo de pegada, pode sair até no primeiro jogo, porque o primeiro jogo é lá na Arena do Galo.
tem que mostrar competitividade. Para mostrar competitividade, como eu falei, o meio-campo tem que ter pegada, o meio-campo tem que ser forte. Para você dar sustentação ao time como um todo, a zaga não ficar exposta, você jogar com os laterais. O Piton caiu de rendimento. Eu vou falar aqui de jogador por jogador, já estou partindo para as notas. Mas, cara, o jogo foi um jogo ruim do Vasco de novo. O Vasco jogou só os 10, 15 minutos finais do jogo. E o Palmeiras ali tentando achar contra-ataques e quase encaixa. Uns 2 ou 3, pelo menos. Então, muito aquém de novo. Mais uma vez o Vasco vai jogar fora do Rio de Janeiro. A torcida do Vasco enche tudo que pode dos seus espaços. E o Vasco não corresponde ganhando, não corresponde dando alegria para essa torcida. O Vasco dividiu o estádio com o Palmeiras, abriu mão do seu 90-10 para jogar em Brasília. Eu não acho isso certo, mas a diretoria quis por conta de grana. Eu não concordo, acho que o Vasco teve um prejuízo muito grande, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Não acho que vale uma competição tão alto nível assim, você não pode dar bobeira em momento nenhum. O Vasco vendeu o jogo para Brasília, dividindo torcida. Diferente do Palmeiras que jogou na sua casa, 95, 95-5, 90-10, não sei. As notas individuais aqui, o Léo Jardim hoje fez defesaças, mais uma vez, foi o craque do jogo eleito pela Globo aí. Eu nem achei que ele fez defesas super milagrosas, mas ele defendeu bem, nota 9 pro Léo Jardim. O Vasco poderia ter tomado 2-3-0. Se o Verratti faz ali, de repente no segundo tempo seria 3-1 aí, se o Léo Jardim não está inspirado. O Paulo Henrique hoje mal demais, diferente das últimas partidas, mesmo o Vasco jogando mal, ele era um dos destaques em roubo de bola, em saída, em disposição. Hoje ele não estava legal, nota 4 para o Paulo Henrique. O Maicon também mal hoje, errou várias saídas de bola. Eu ouvi um comentário aí que ele, às vezes, quando faz uma partida muito boa, na partida seguinte ele se acha o fodão, o maioral, e ele tem que baixar a bolinha dele, que ele não é isso tudo, ele tem que jogar o simples para conseguir ser bem sucedido no que ele faz. Então ele tentou fazer jogadinhas hoje, dar passe de cabeça, enfiada de bola. Não é o forte dele é cortar jogadas e destruir em campo. Destruir, se tiver que ser bola, jogador, trave, tem que destruir. Criar não é com ele. Hoje ele tentou fazer além do que ele pode e errou várias saídas de bola. Comprometeu muito o Vasco. O Léo hoje foi o melhor da zaga, o Maicon é uma nota 3, vou dar uma nota 3 pro Maicon. O Léo hoje foi o melhor do sistema defensivo como um todo, do quarteto ali de defesa, nota 7,5 pro Léo. O Lucas Piton anda mal, ele vive de cruzamento pro Verratti, claro, se a gente for falar, tem sido decisivo, óbvio, um cruzamento pro Verratti, um gol, o Vasco vence, o Vasco passa de fase. Mas ele tá mal na disposição, tá mal na pegada, tá mal na briga, tá mal na recomposição, tomando bola nas costas. Então, a gente tem que tentar aí relativizar as coisas. É importante ele no cruzamento pro Verratti, mas quando ele é bem marcado e ele é pressionado, normalmente ele não vai bem. Hoje ele não foi bem, vou dar uma nota 5 pro Lucas Piton. O Hugo Moura, um cara sempre muito brigador no meio campo, um cara que é um volante de força, ele no corpo a corpo ele normalmente ganha, mas sozinho vão fazer jogadas em cima dele, ele não vai conseguir barrar. Ele ainda é um cara que tenta pisar ali no campo adversário, chegar na intermediária de ataque, para tentar distribuir. Hoje ele tentou fazer isso no primeiro tempo, obviamente a jogada não fluiu, porque ele é o Hugo Moura, ele não é o Coutinho nem o Payet, mas é um cara que tem mostrado uma personalidade de sair jogando, erra também, mas personalidade dele de não desistir nunca, diferente do Ryan, me deixa feliz. Acho que achamos um primeiro volante definitivo aí por enquanto, definitivo até chegar um melhor, né? Então definitivamente ele é nosso primeiro volante, número 5, como os antigos diziam, nota 7,5 também para o Hugo Moura. O Esforça é aquele velho dilema. Se for para pressionar, se for para o Vasco ter o domínio de jogo, se for para o Vasco dominar o adversário, que o Vasco não costuma fazer, o Vasco costuma ser um time de ser reativo, o Esforça não funciona. O Vasco tem que ser reativo, foi reativo contra o Flamengo, foi reativo contra o Palmeiras hoje e vai ser reativo contra o Atlético Mineiro. Não serve o Esforça, pelo menos não como segundo volante. Um terceiro homem de meio campo para ele talvez caiba melhor. Enfim, vamos ver como é que fica aí pro jogo contra o Atlético Mineiro. Hoje eu não gostei. Acho que ele perdeu muitas jogadas ali de força para jogadores do Palmeiras. Vou dar uma nota 4 pro Esforza. O Payet, ele até tenta, mas ele fisicamente ele está muito abaixo. Ele mostra uma lentidão. Ele não entendeu hoje que o árbitro não estava marcando qualquer falta. Ele tenta uma diagonal ali, que o jogador dá uma trombada nele, ele cai. Não vai marcar. Você tem que entender que o árbitro não está marcando faltinhas, não está marcando encontrões. Então, ele não entendeu isso, errou alguns passes também, acertou outros, mas tá faltando gente para dialogar, não tem com quem dialogar. Eu achei ele um pouco melhor do que contra o Flamengo, né, participando um pouco mais, mas ainda abaixo, nota 6 pro Payet. O Ryan,
O Ryan é um caso à parte, cara. A gente não quer aqui também acabar com o cara, falar que o cara é isso, que o cara é aquilo. Mas hoje, depois que ele dá o passe pro Flaco Lopes, acabou. Ryan como se tivesse sido expulso, sabe? Ele deu o passe pro Flaco, o Flaco fez 1-0 Palmeiras, cartão vermelho pro Ryan. Ele sumiu do jogo, cara. Ele ficou com medo, ele se abateu. E isso é muito preocupante. A cabeça dele não está boa, principalmente quando tem erros. Quando ele acerta, acho que a motivação faz com que ele jogue. Mas o erro tá acabando com o Ryan. Hoje acabou com ele, eu teria tirado ele logo depois. Aos 3 minutos depois eu já teria tirado ele, porque ele fazia ponta direita. Não é possível que o Rafael Paiva tenha mandado ele lá para centroavante do lado do Verratti. Eu não acredito que o Rafael Paiva tenha feito isso. Então ele sentiu muito gol, e quando o cara faz isso, sai da sua posição e se esconde atrás dos zagueiros, é que ele quer ser omitido do jogo, ele não quer aparecer, não quer que a bola chegue mais nele. Então pro Ryan hoje eu vou dar uma nota 2, a menor nota provavelmente do Vasco. O Verratti, nota 7, participou numa cabeçada ali, quase foi o gol de empate. E o David, pra mim, cara, ele erra muito em sair da posição dele e segurar um pouco a bola, erra. Mas ele é voluntarioso, cara. Ele não se esconde do jogo, não. Não se escondeu. Hoje ajudou na marcação, voltou bastante. Nota 8 aí pro David. Eu gostei muito do David hoje, mas eu acho que realmente concordo que ele prende demais a bola. Talvez porque não tenha com quem também, né? Ele vem, tenta achar o Payet vai, toca pra ele de volta, e na terceira tentativa ele tem os Forras. Aí fudeu. Aí fica difícil. Os que entraram, o Emerson Rodrigues entrou no lugar do Ryan, melhor do que o Ryan, é óbvio, porque ele fez a função dele. Ele dobrou ali pelo lado direito junto com o Puma, fez jogadas ali de ultrapassagem, o Vasco chegou com perigo algumas vezes, nota 7,5 para o Emerson Rodrigues. O Felipe Coutinho entrou no meio também sozinho, sai o Payet, que estava sozinho, entra o Coutinho, que fica sozinho. 2 jogadores muito técnicos, de qualidade, mas que jogam sozinho. E o Coutinho hoje, num lance genial no meio campo, numa caneta, de um drible que ele deixou o cara falando sozinho, ele olhou, levantou a cabeça e sofreu a falta, porque não tinha quem tocar a bola. Ali poderia ter uma ultrapassagem, poderia ter um 1-2 para ele sair na frente, não teve. Então o Felipe Coutinho hoje, só por esse lance aí eu vou dar uma nota 8 para ele. Eu acho que tem potencial para melhorar fisicamente, ainda tá abaixo. E se ele melhorar fisicamente, cara, vão ter que começar a treinar jogadas, porque o Coutinho é um cara que pensa para frente. Ele pensa na jogada antes de qualquer um. Às vezes o jogador não entende. E vão ter que trabalhar essa jogada dele, enfiada de bola, ultrapassagem, quando ele pegar na bola já se movimentar diferente. Isso vai ter que acontecer, porque o Coutinho realmente é alguns degraus acima aí desse time. O Matheus Carvalho, que entrou no lugar do Sforza, ele estava tentando jogadas de ponta, acho que o Rafael Paiva deu liberdade para ele se movimentar, mas eu não acho que ele tem essa característica. Ele é mais um jogador, ele é um segundo volante, ele às vezes faz chapéu de primeiro, mas não conseguiu também ajudar muito não. Ele ajudou na dobra, às vezes 3 jogadores por um lado, 3 jogadores por outro, para confundir a marcação. Se movimentou bem, nota 7,5 para o Matheus Carvalho. O Maxime Rodrigues em 10 minutos mostrou que pode ser um cara importante para preencher o meio campo ali pelo ladinho esquerdo, canhotinho. Então eu vou dar uma nota 7,5 para o Maxime Rodrigues. E o Puma Rodrigues jogou o segundo tempo inteiro, fez mais que o Paulo Henrique, por mais que ele não seja um cara de marcação, de muito vigor na marcação. Mas como o Vasco perdia, o Vasco precisou ter um volume de ataque um pouco maior. E ele foi bem. Eu gostei dele. Gostei do Puma. Algumas jogadinhas ali que ele mostra ser bastante técnico pelo lado direito. Nota 7,5 também para o Puma Rodrigues. O Rafael Paiva hoje, mais uma vez, ele bota um esquema fraco de meio campo. E ele tá errando direto com isso, cara. Ele não consegue fazer um esquema diferente, não consegue botar 4, 5 jogadores nesse meio campo. Ele tem uma tendência a botar 2 pontas que não fazem a meia quando precisa. O Adson era um cara que tá fazendo muita falta pro Vasco. Porque o Adson, ele tava na ponta direita, mas quando ele via que o esquema no meio tava sendo ruim, o Vasco tava perdendo, ele vinha pro meio, cara. E o David virava um segundo atacante, o Vasco virava um 4-4-2. O Ryan não faz isso, muito menos o David. O David é um segundo atacante, ele não tem que vir buscar a bola aqui atrás. No mínimo, ele é um segundo atacante. O Adson ainda fazia a ponta direita e o meio. Só que com esses jogadores de hoje, o Ryan e o David, o Vasco fica com 3 caras na frente que recompõem mais ou menos. Não tem aquela recomposição, além de ter 3 só jogadores no meio campo. E um deles é o Sforza, sem pegada nenhuma, e o Payet, que joga mais do meio para frente. Então o Vasco perde no meio campo, vai perder para qualquer time. Palmeiras com 5 no meio campo hoje. Então o Rafael Paiva erra porque ele não tenta mudar esse esquema, ele tem que tentar sair um pouco dessa caixinha, pensar fora da caixinha, ele não consegue. Nota 5 hoje pro Rafael Paiva, vou criticar porque ele hoje
Errou bastante, ele não mudou e foi até o fim com esse esquema. Vasco volta a campo domingo agora contra o Cruzeiro, jogo em Belo Horizonte. Logo depois já pega o Atlético também em Belo Horizonte. Não sei se o time volta para o Rio para se preparar aqui e depois volta para Belo Horizonte. Mas partida diante de dois mineiros agora, dois mineiros muito fortes. O Cruzeiro também está com um time muito forte. O Vasco tem que modificar muito a forma de jogar. Já pode ser um ensaio aí para o jogo que vai ser contra o Galo, porque o Cruzeiro vai ter torcida também, vai ter pressão. O Vasco vai ter que trabalhar muito a mente, ver como é que o Ryan tá, como é que o Ryan tá de mente para jogar, porque hoje foi assustador o que o Ryan fez. Se omitir de um jogo completo assim é preocupante. Então o Vasco enfrentando o Cruzeiro agora no próximo domingo, 6h30. Jogo aí que pode fazer o Vasco ter a van premiere aí do jogo contra o Galo, porque são 2 jogos em Belo Horizonte, 2 jogos com torcida contra, e o Vasco agora em reta final de temporada aí, com partidas decisivas pela frente, principalmente adiante do Atlético Mineiro. Se de repente o Vasco vai ter uma semana inteira para trabalhar, achar necessário, pode poupar um ou outro, mas a preparação tem que ser forte. Porque a competição vai exigir, principalmente a Copa do Brasil vai exigir, principalmente a parte mental do time. Eu acho que o meio-campo não pode ser com 3 jogadores, jamais diante do Atlético. Se ele entrar com 4-3-3 diante do Atlético, eu já vou ficar muito preocupado na escalação. Não confio, o Vasco sofreu muito nesses últimos jogos contra equipes mais técnicas, e o Atlético é mais uma equipe técnica. Se entrar assim de novo contra o Atlético, eu vou ficar bem pessimista com o futuro do Vasco na Copa do Brasil. E o Estevão hoje não jogou pelo Palmeiras. Se joga, talvez o Vasco perdesse demais. É isso, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui.